Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o tio Samuel e eu tô aqui de volta para dizer que hoje é o episódio especial parte 2 do É Por Isso. Isso mesmo, a gente reuniu os É Por Issos mais divertidos, mais engraçados e mais curiosos ao longo desse ano de 2020. E essa é a parte 2. Portanto, se você ainda não ouviu a parte 1, é muito simples. Peça pra mamãe ou pro papai, ou mesmo pra você, se for um garoto, uma garota esperta. Ouça o episódio anterior a esse, que lá no feed do É Por Isso e do esse podcast você vai encontrar a parte 1 com a primeira reunião dos episódios mais especiais desse ano. Então, vamos pro programa, tio Gui. Manda ver, magia da edição! E sejam muito bem-vindos ao primeiro episódio do É Por Isso! Isso mesmo, eu sou o Samuel Leite e esse é o podcast que explica todos os nossos ICs. No mês de janeiro, o IC tá de férias, a gente deu uma paradinha, não só a gente, mas você também, amiguinho, amiguinha que tá ouvindo a gente. Mas a gente pensou assim, como é que a gente faz pra você também não ficar sem conteúdo? Então a gente resolveu criar esse Por Isso. E aí como é que funciona esse negócio aqui que a gente bolou? A gente separa os melhores ICs da nossa história, os que vocês mais gostaram, e aí a gente chama alguém especialista, enfim, pra explicar pra gente o porquê daquelas coisas. Salve, salve galerinha que gosta de saber o porquê das coisas. Sejam bem-vindos a mais um episódio do É Por Isso. Eu sou o Samuel Leite e se você já se perguntou e se alguma coisa fosse diferente do que ela realmente é, se você já buscou explicações e por que as coisas funcionam como são, então esse podcast, meu amiguinho, minha amiguinha, foi feito pra você. E para explicar por que a gente ainda não mora em outros planetas, eu estou aqui com a doutora Duília de Mello, que é astrônoma, colabora com a NASA, descobriu uma estrela, galerinha, no universo, a supernova 1997D, e é vice-reitora da Universidade Católica de Washington. No mundo desse que a gente vive de, como a gente mencionou, nos mundos fantásticos, a gente tem superpoderes, né? Mas e no mundo real que a gente vive, tio Fulano, você acha que a gente tem pessoas com habilidades fantásticas, super atletas? É possível fazer uma comparação entre esses dois mundos e achar os super-humanos no nosso mundo real? Acho que tem sim pessoas com capacidades diferentes, né? Você falou muito bem aí de super atletas, por exemplo. Quem é um pouquinho mais velho, como eu, vai lembrar de um jogador de basquete chamado Michael Jordan. E era diferente, ele fazia coisas que nenhum outro consegue fazer até hoje. Parece que ele realmente voava, né? Por isso que ele ganhou um apelido de Michael Air Jordan. Ele realmente ficava voando ali durante mais tempo do que todo mundo. A gente teve aí, recentemente, um atleta corria mais rápido que todo mundo, que é o Usain Bolt, um nadador como o Michael Phelps. Então, tem pessoas que têm um físico diferente. Então, a gente tem, sim, pessoas que têm uma capacidade diferenciada, né? Mas muito disso também vem de treino. Se você gosta, por exemplo, sei lá, de jogar tênis, você tem que ver grandes jogadores de tênis aí, como Djokovic atualmente, você pega a Serena Williams, são atletas que desde que tinham 4, 5 anos de idade já estavam lá jogando pela primeira vez, né, suas partidas, já estavam começando lá atrás a brincar com a bola, até que isso um dia virou realmente a profissão deles, né? Então, é uma coisa que era uma brincadeira e acabou virando uma coisa séria. E lógico que isso a gente tá falando só da parte física, né? Mas tem também a parte da cabeça, né? A parte intelectual aí, seja de pessoas que conseguem fazer contas maravilhosas, que conseguem fazer fórmulas, inventar máquinas. Então, tem também toda essa parte intelectual que também é muito legal. E eu acho que todo mundo tem alguma coisa que pode fazer, né, para melhorar o mundo. É um superpoder que a gente tem e alguns deixam lá escondido e outros vão usar isso daí para realmente melhorar o mundo, pra gente ter um mundo mais legal, mais igual para todo mundo, sem preconceitos. Então, acho que esse é um superpoder que todos nós temos.
Tio Rafa, me explica uma coisa. Por que as pessoas, então, podem pensar não só numa única coisa, mas podem ter vários pensamentos ao mesmo tempo? Isso, de fato, é algo real? Ou seja, a gente consegue pensar simultaneamente diversas coisas? Sim, a gente consegue pensar. Na verdade, a gente não pensa em mais de uma coisa ao mesmo tempo. A gente troca de atenção muito rápido. Então é como, vamos pensar assim, a nossa atenção é uma lanterna num lugar muito escuro. E cada pensamento é um móvel diferente dentro desse quarto escuro. Então a gente pode pegar essa lanterna e apontar para um lugar. Somente um lugar. Só que a gente pode pegar essa lanterna e ficar trocando várias vezes. Então, eu olho aqui no escuro para onde tá a janela, eu olho no escuro para onde tá a minha mesa, onde tá a minha cama, e por aí a gente vai fazendo. Então, o ser humano, ele tem essa capacidade de ficar trocando de atenção o máximo que ele pode, para ele poder, digamos assim, aperfeiçoar alguma função. Então eu vou dar um exemplo bem simples, né? Vamos supor que você está dirigindo e você tem um compromisso. Então você precisa chegar às 3 da tarde. E aí tá muito trânsito. Então a sua mente permite que você troque essa atenção para várias coisas. Por exemplo, pensar uma rota diferente. Então você vai ter que ter o pensamento de lembrar aonde você tá, que caminhos estão ali. Ou você vai ter que pensar também se você pode adiar o compromisso, se você precisa parar e ligar para alguém. Temos a possibilidade de você utilizar alguma ferramenta para te ajudar. Então, por que não utilizar um aplicativo com um mapa, alguma coisa assim? E pensar em várias coisas, né? Trocar a atenção, ela é muito útil para a gente. Ao mesmo tempo, é impossível a gente ouvir uma voz em cima da outra, né? Imagina um lugar muito barulhento, por exemplo, um shopping. É difícil da gente entender o que cada pessoa está falando, porque todas estão falando ao mesmo tempo. Na nossa mente ia ser assim também, essa voz que a gente ouve, né, que é esse pensamento, também ia ser super atrapalhado. Eu queria te perguntar, tio Chico, explica para os nossos ouvintes, para os nossos amiguinhos e amiguinhas, como funcionam os idiomas, como é que funciona a linguagem que falamos? Um idioma, uma linguagem, é como uma brincadeira de combinar um símbolo com alguém. Sabe quando você tem, assim, o seu melhor amigo e você combina que quando você piscar o olho direito quer dizer que sobrou o bolo de chocolate, e quando você piscar o olho esquerdo quer dizer que acabou o bolo de chocolate? Um idioma é como se fosse isso, só que assim numa escala de milhões de pessoas, um monte de símbolos que são combinados e daí a gente passa para os filhos e para os filhos. Então na escola a gente aprende as palavras da língua portuguesa. No fundo, cada idioma, cada língua é uma convenção, é uma coisa combinada com um monte de gente que a gente dá um jeito de passar adiante. A gente escreve dicionários para dizer o que cada palavra é e tal, mas no fundo idiomas são convenções. É um jogo combinado. É um jogo combinado com muita gente. E como é que você também, ainda no campo da imaginação, tio Jaca, perceberia esse encontro frente a frente? Você acha que seria algo como um evento mesmo efetivo? Seria um evento sem proporção, né? A gente não tem na nossa história contemporânea, ou pelo menos na nossa história efetiva, nenhum tipo de encontro dessa magnitude, né? A gente, o ser humano, encontrando um ser extraterrestre, né? Gente, olha só. Todos vocês estão em isolamento social, estamos em casa devido ao coronavírus. E se vocês acham que é tudo muito novo, porque não vivemos dessa parte da sociedade, essa época de grande epidemia, imagina o quanto seria diferente e incrivelmente novo um contato com uma sociedade de origem diferente da nossa humana. Eles teriam sua própria religião, eles teriam suas próprias culturas, como eles lidariam. Eles têm homens, mulheres, eles têm animais, eles têm estimação, eles têm guerra, sabe? Seria um contato muito grande, uma cultura muito diferente. Seria divertido, provavelmente seria divertido, seria um momento que nós humanos iríamos discutir a essência de Deus, seria um momento que nós iríamos discutir a nossa própria cultura, o que está certo, o que está errado, comparando com a outra cultura, porque hoje nós seres humanos só comparamos com nós mesmos. Só conhecemos a nossa própria sociedade. E a gente briga muito na nossa própria sociedade. Imagina outra sociedade. É uma coisa muito diferente. Seria extremamente interessante. Então é por isso, tio Gui. É por isso. Então é por isso.
É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse episódio especial do É Por Isso. Foi preparado com muito carinho e ele reuniu o melhor do É Por Isso ao longo desse ano de 2020. Então, se você é um ouvinte do IC Podcast, um ouvinte do É Por Isso, muito obrigado pela sua audiência. E foi um prazer dividir com vocês momentos tão engraçados e interessantes ao longo dessa jornada aí, desse complicado 2020. Mas finalmente está terminando e a gente deseja com certeza que 2021 venha com mais paz, com mais tranquilidade, né? E com menos surpresas ruins, não é verdade? Mas que a gente possa se encantar sempre positivamente pelas coisas, tá bom? Então é isso, pessoal. Até a próxima. Tchau!